Olá, está no ar o Estúdio C, o programa cultural aqui da TV Câmara. E nesta edição, o destaque é para as artes cênicas. E sobre esse assunto eu converso com Murilo Gussi, que é multiartista e diretor do GAL, o Grupo de Apoio à Loucura aqui de Rio Preto. Murilo, muito obrigada pela participação mais uma vez. E aí, eu que agradeço. Uma delícia estar aqui de novo. Vamos lá. Murilo, GAL é conhecido como um grupo que tem uma pesquisa teatral que os trabalhos são híbridos, muito autorais, performativos, são manifestos musicais. Por que esse tipo de linguagem serve tanto ao grupo, né? Foi alguma coisa natural ou é um caminho que vocês perseguem? Como é que funciona isso? Eu penso que desde que o teatro surge na minha vida, ele é um local de acolhimento, de segurança, mais segurança no palco do que na rua. E por muitas vezes, embora trabalhando com outras companhias, eu percebia uma dificuldade de abordar temas que eu considerava importantes, que eu considerava urgentes. Por muitas vezes o palco me deu respostas que no meu dia a dia eu não tinha, né? Questões que eu trazia para a cena, trazia improvisações, e essa dificuldade de abordar essa temática com outros coletivos fez com que eu criasse esse coletivo. Inicialmente eu em cena, com alguns parceiros fazendo iluminação, fazendo som, os aliados lá que estão somando com a gente, né? E aí nessa brincadeira de falar de mim, eu acabei me conectando com outras pessoas. Então hoje ele é um coletivo com mais de 15 pessoas, protagonizando as corpas dissidentes, e vem dessa necessidade de encontrar um lugar onde a gente possa ser quem a gente é. Embora a gente descubra essa força no palco, que se desdobra na rua, ainda é no palco, ainda é com os nossos que a gente vai potencializando essa rede. E aí, para ser tão diversificada, é justamente porque cada um traz a sua contribuição, então tem que ter música, ao mesmo tempo que vocês usam outros elementos e sai um pouquinho do que a gente conhece como teatro clássico, talvez? Exato, e isso é bem natural, viu, Vivian? Eu sou uma pessoa que sempre gostei muito da performance, desde que estou aqui em Rio Preto, né? Investigo a performance, então o flerte do teatro com a performance, e a performance, assim, abrindo esse espaço para outras linguagens, né? E quando surge essa possibilidade de trabalhar com outras pessoas, a pessoa vem com o que ela é. Não que ela não possa se profissionalizar nisso, mas não é uma necessidade. Você precisa tocar, você precisa ser poeta. É uma questão de você trazer a sua contribuição quanto existência, quanto vivência, né? Gal, desde um tempo, trabalha com uma dramaturgia autoral. Exato. Então, é a partir de quem somos. E aí, quis as deusas que meu caminho seja repleto de pessoas, de artistas com vivências incríveis e vivências que somam na minha, né? Porque, inicialmente, Gal trazia mais esse lugar a partir da minha vivência. Uma bicha não conformista, branca e que sofre questões de opressão a partir deste corpo. E a partir do momento que a gente vai trabalhando com outras pessoas, surge a ideia da interseccionalidade. A ideia que o buraco ele é bem mais embaixo, que não é sobre mim, é sobre um todo, e como a gente pode dialogar, como a gente pode contribuir e como eu disse inicialmente, potencializa esse jogo. Não é uma necessidade, mas é muito natural que essas pessoas, elas são muito inquietas nas suas existências. Então elas acabam investigando muita coisa e trazendo muita coisa para a cena. Murilo, você falou da temática, eu vou até dar uma retomada aqui. Gal está sempre tocando em questões como intolerância, sexualidade, corpos marginalizados, dando voz para quem não tem espaço. Ao mesmo tempo que vocês falam de tudo isso, com uma abordagem que não esquece de exaltar a alegria, o prazer, a satisfação, o humor, o deboche. Como é que vocês, na hora das montagens, como é que vocês equilibram esses elementos, né? Como é que vocês dosam essas duas coisas? É muito legal essa pergunta, porque penso que essas pessoas, elas têm voz, né? Elas não são escutadas. E como a gente serve de rede para essas pessoas? Como me sinto muito mais escutado, quanto me sinto muito mais pertencente da minha existência ao trocar com as minhas, né? E por muitas vezes surge a revolta de ser
talvez uma parte do que eu poderia ser se eu não tivesse sido cortado desde criança para dançar, para cantar na escola, né? Esse sistema, ele é tão frágil que ele oprime muito a gente a ponto de não nos permitir desenvolver muitas coisas. Aí surge o teatro, aí surge a rede e aí a gente acaba abrindo asas para essa imaginação e dando lugar para que esse corpo se expresse, né? Mas houve sim um momento de muita revolta, de muito grito. Porém, eu acho que nessa troca a gente percebe que o protagonista não é a violência, não é a opressão, é a comunidade. A gente, quanto comunidade, quanto rede, de se orgulhar, de sentir prazer, de amar. É mais uma rede de afeto, né? De trocar de afeto. O como é diferente a gente falar sobre o afeto entre pessoas dissidentes do que aquilo que a TV já retrata, que grupos de teatro retratam, né? Eu tive recentemente na premiere de um filme de uma artista aqui de Rio Preto, a Gaia do Brasil, beijo pra Gaia, e Cristina Martins, que é uma artista que trabalha comigo também, eu trabalho com ela e a gente se ama muito, ela traz esse questionamento, né? O como essa narrativa para certos corpos, ela já é dada. Olha, você vai morrer no final, ou você vai ter uma doença, ou isso, aquilo, outro. A gente já está vendo isso, né? Então, por que talvez subverter isso, trocar essa narrativa e trazer o lugar que é a gente quando a gente está junto, quando a gente está se amando, quando a gente está curtindo e um lugar de muito orgulho, né? É junho, agora, não sei quando o programa vai no ar, mas estamos em junho, esse tal do mês do orgulho. Orgulho para quem? Né? Orgulho quando? Então, que seja um orgulho nosso e que a gente possa também, às vezes com muita raiva, às vezes com muito sangue no olho, mas talvez também falar com muito amor no peito, no coração, no corpo todo, sobre o como é importante a gente entender isso como uma rede de afeto e não somente essa rede da sobrevivência do medo, né? Substituir o medo, o ódio pelo orgulho e pelo prazer, pelo amor acima de tudo. Pela dignidade, né? Exato. Murilo, GAL foi fundado em 2010, vai completar Sim. 15 anos, 2025. Eu queria que você avaliasse aí, como é que você vê um grupo já de teatro, completando 15 anos, no interior do estado, né? A vitória que isso representa, né? Então, quase minha idade, menina. Começou junto, nasceu com Nascemos você. juntos. Mas é muito doido imaginar essa trajetória, essa caminhada. No ano passado, no final do ano passado, eu fui contemplado pela lei de incentivo aqui da cidade e nós fizemos um trabalho muito bonito que se chamava Gauleria, que era uma celebração desses 14 anos de correria, onde eu pude revisitar uns trabalhos. E eu olho para trás, eu me reconheço, mas eu não me conheço também, porque ainda bem que a gente muda, né? E eu acho que, assim, uma coisa que é muito determinante da trajetória de Gal é essa questão de começar comigo, começar a partir desse flerte com a performance, mas a partir da minha narrativa, das minhas questões, da minha experiência, da minha vivência. Em determinado momento, eu começo a trabalhar com alguns profissionais e conheço a dramaturgia de Tennessee Williams, que eu me identificava muito também por ser uma bicha oprimida, que escrevia os seus deslumbres, se colocando em personagens a partir da arte. Então, Gal ficou praticamente uns 6 anos investigando essa dramaturgia, só que é determinante quando surge Puto em 2017, que aí retomamos a questão do autoral, aí assume-se o flerte com a música, que é uma ferramenta muito importante hoje no nosso trabalho, né? O quanto o ritmo e a palavra, a música e a palavra e a poesia contribui para essa reflexão, e a partir desse momento começam a chegar outras pessoas. Então, hoje, Gal, ele não se faz só, né? Pelo contrário, ele se multiplica. E é muito interessante que não é uma relação monogâmica, de exclusividade, pelo contrário, porque como artistas, nós estamos no corre. Então, tá todo mundo fazendo um monte de coisa e, ao mesmo tempo, quando a gente se reúne para executar aquele trabalho, é sempre muito sincero, é muito prazeroso, porque existe uma forma nossa de fazer, que não existe uma metodologia pré-estabelecida. Mas eu acho que é algo que se funde, né? A questão de fazer arte, fazer teatro e se entender quanto corpos dissidentes nesse mesmo espaço,
propondo uma criação. Então, hoje, quando eu olho as pessoas que trabalham comigo, eu sou gratidão, assim, pela caminhada, eu sou orgulho de poder trabalhar com essas pessoas e, acima de tudo, eu sou fã das pessoas que eu trabalho, né? Hoje, poder trabalhar com pessoas como a dupla Magia Negra, Cristina Martins, Andréa Capelli e tantas outras pessoas, Essumaê, Dave, Cairo, se eu for dar nome aqui, eu vou talvez cometer o erro de esquecer alguém, né? Mas, para além disso, né, eu vou passar bastante tempo porque hoje a gente tem uma rede muito potente, como eu disse, de pessoas que estão fazendo o seu corre, mas quando vem para Gal tem muito que contribuir. Então, quando olho essa trajetória, eu vejo quase um trabalho mais solitário e que aí eu sou ainda mais grato por Gal ter me permitido esse gozo coletivo. Que bacana. Me fala uma coisa, ainda falando de galeria, e você também falou de espaços, ocupar espaços, esse projeto, inclusive, foi para as ruas, feiras, praças. Como é que foi o retorno do público, né, nessas apresentações? E qual que era a principal tônica desse trabalho? Era justamente a visibilidade? Era ocupar espaços? Conta pra gente um pouquinho. Exato. Eu acho que vem num desejo, penso que vem nesse desejo de mostrar outras camadas. Eu converso muito com o grupo que é o entendimento do seu público-alvo, né? Talvez em algum momento eu gostaria mais de falar com a heterocisnormatividade e dizer, vocês estão nos matando. Ao mesmo tempo, com trabalhos como Cabaré da Madre, que é um trabalho voltado para a comunidade, eu percebo como nossa casa está bagunçada também. Então, como a homotransfobia internalizada existe, como existe a opressão, as pessoas elas reproduzem, né? Eu não quero passar pano para o sistema, mas ele é um sistema tão enraizado que a gente precisa se vigiar o tempo todo, né? Então, a gente está cometendo atitudes racistas, homofóbicas, transfóbicas e pera lá, né? Para quem eu tô falando e talvez me importasse mais naquele momento conversar com dentro de casa. Okay. Eu acho que por vezes a gente perde a memória, a gente esquece das pessoas que vieram antes da gente. Eu amo a Pablo Vittar, mas a nossa comunidade ela não surge nesse momento, não surge com o RuPaul, né? Lembremos das nossas manas trans, lembremos de Stonewall, lembremos da nossa luta, da Operação Tarântula. Então, por vezes eu falo, eita, talvez não é aqui que eu vou falar aqui primeiro. Mas como eu falo aqui primeiro, e é muita coisa, né? E uma mente de uma pessoa geminiana também, então ela vai dando asas a mil. Porém, em galeria, bem nesse desejo de revisitar um trabalho específico que é Blanche, que é uma performance que realizamos entre 2012 e 2015, que eu fui muito feliz, circulei bastante com isso. Foi o primeiro flerte de Gal sair do palco e começar a investigar espaços públicos quanto intervenções urbanas. Fizemos várias cidades, fizemos o Festival de Curitiba, foi muitíssimo legal. E nessa ideia de rememorar, de trazer essa memória do que é o nosso coletivo, por que não trabalhar com Blanche? Então, foram selecionados corpos dissidentes, preferencialmente pessoas trans, travestis, para que a gente colocasse essas pessoas nesses espaços públicos, mas numa outra camada, que eu acho que tem a ver com essa narrativa que eu estava falando inicialmente. Quase não havia palavra. Quando existia a palavra, era em pé do ouvido, era sutil. E a gente ocupou as 10 regiões da cidade, né? E a maioria das vezes, feiras livres. Olha só. 6 horas da manhã, 4 horas da manhã, as bichas tomando café na minha casa, para 6 horas da manhã começar isso. Todo mundo trabalhando. E nesse lugar de naturalizar esses corpos na rua, né? Aquela ideia de que a travesti só pode sair à noite, que a travesti só vai estar em determinado lugar. Não, a Mana, ela estava lá comprando o seu mamão, fazendo a sua compra e recitando poesia. E era algo muito bonito que elas chegavam juntas, depois se espalhavam e voltava para esse coletivo de reconhecer-se na outra, né? E aí, tinha uma questão muito interessante que público é esse que vai na feira às 6, 7 horas da manhã, né? E a gente tinha a maioria de um público mais idoso, sim, de um público que por muitas vezes nos olhava com um olhar de estranhamento, que pra gente já é comum, mas foi muitíssimo positivo. Porque quando a gente faz teatro, faz arte, eu escutei do Jorge Vermelho recentemente uma frase que eu gostei muito, que é como se fosse um abismo na nossa frente que a gente se joga e não tem certeza. Por mais que a gente se prepare, né, você não sabe o que vai acontecer. E a gente se jogou, a gente se joga de mãos dadas, assim, e a resposta foi muito positiva, porque era tão sutil,
tão poético que a gente se sentiu muito acolhido. Eu estava quanto produtor desse rolê, né? Então eu ficava meio olhando, caso acontecesse alguma coisa, aguinha, mas percebendo, por muitas vezes eu me camuflo no público para perceber como eles estão sentindo. E eu acho que o objetivo ele foi alcançado com muito sucesso. Não houve situações de violência, não houve situações de opressão que são tão comuns para esses corpos. E acredito que está um pouco também da escolha desse trabalho. Como eu disse, ele era muito sutil, afinal não estava afim de pôr ninguém para gritar às 6 horas da manhã, talvez até seja um projeto legal futuramente. Fica aí, né, pro próximo. Fica a dica. Mas tinha esse desejo de essas corpas invisíveis, elas não se tornam visíveis em lugares específicos. Onde cabe uma travesti, né? Onde cabe um determinado corpo, onde cabe um corpo desviante, onde ele quiser e que ele seja bem recebido, né? E talvez a gente perceba que essa ideia da rede faz com que isso aconteça. Talvez não pelo outro, mas que caso não aconteça, a gente está junto nessa. Sou feliz pela experiência. Que bacana. Me fala uma coisa. Vocês tiveram mais um trabalho selecionado para o Festival Internacional de Teatro 2024. O escolhido foi Ensaio sobre Artivismo. Conta pra gente do que se trata esse projeto, como é que vai ser o desenrolar dele no festival. Vamos lá, senta que lá vem a história, tô brincando. Mas a gente passou um período tenebroso aí durante o surto da pandemia, né? E Rio Preto, com esse olhar pro artista, mudou a lei de incentivo Nelson Seixas e contemplou pesquisas. Então, em 2020, eu comecei a pesquisar o artivismo, que era algo que eu já pesquisava no grupo, mas me veio essa necessidade de uma pesquisa mais teórica, de criar um material. Quando a gente fala em artivismo, o que a gente pensa? Justamente a arte com esse ativismo, com essas bandeiras. Exato. É a questão do ativismo, né? Seja para qual frente eu vou trazer, mas usar a arte para potencializar isso, né? Existe um cuidado estético, existe um pensamento artístico por isso, né? Eu acho as manifestações completamente artísticas, mas quando a gente pensa o ativismo, ele caminha junto, né? Ele tem esse olhar para um material artístico. E a gente faz isso com Puto, a gente faz isso com a Cabaré Existência, fizemos no Galeria, e percebo que Gal tem feito isso inconscientemente desde o início da sua caminhada. Né, o meu primeiro trabalho, Coma-me, surjo eu com vestido de noiva, pós-casamento, questionando as relações de afeto e tudo mais, é uma forma de artivismo antes mesmo de conhecer o termo. Né? E aí o termo, embora ele esteja se popularizando mais, é muito difícil a gente encontrar material sobre, e principalmente material de grupos nacionais, de grupos brasileiros, né? A gente tem uma pesquisa muito legal na Universidade da Bahia, né? Na UFBA, a Bahia à frente, né? Sempre, e aí lá eles têm um núcleo que chama NUCUS, que é o núcleo de pesquisa, que vão pesquisar as artes dissidentes e o artivismo também. Mas aí a gente vai ter Judith Butler, a gente vai ter outras pessoas, e aí eu percebia que Gal já tem um material que poderia ser organizado e contribuir para essa pesquisa. Então, enquanto eu pesquiso o ativismo no mundo, na história, eu começo a também, novamente, pesquisar a caminhada de Gal em relação a isso. Então, é uma pesquisa que ela vai funcionando ao mesmo tempo, e Ensaio sobre Artivismo teve a oportunidade de se desdobrar numa pesquisa prática. Então, eu surjo com esse material teórico, né, o Ensaio sobre Artivismo, o que da queer e qual de Gal, onde a gente relaciona o trabalho feito de Gal com a cena artivista no Brasil e no mundo. E aí, depois disso, eu começo a experimentar algumas oficinas onde eu trago o trabalho de Gal quanto referência para a criação de uma cena artivista. E é muito bacana pensar isso, porque por muito tempo é difícil a gente encontrar referências sobre a gente. Eu acho que tem a ver com aquilo que eu estava falando no começo, quais são essas narrativas que nos são dadas, né? Eu vou encontrar algum material, muita coisa sumida, muita coisa apagada, porque o grande desejo da humanidade é apagar a comunidade, né? Então, como a gente contribui com isso e como a gente começa a se autorreferenciar. Então, se eu não acho a referência da cena artivista em Rio Preto, sou eu a referência da arte artivista em Rio Preto. E aí, como eu vou ter essa consciência e não compartilhar?
porque a qualquer momento a gente pode não estar aqui, né? Então, o que a gente deixa para as nossas, o que a gente deixa de contribuição aí para que isso continue. Então, é muito bacana olhar para os nossos trabalhos e, a partir daquilo, com pessoas desconhecidas, na maioria das vezes, a gente conversar sobre ativismo, eu apresentar qual é esse trabalho que Gal faz nessa cena e, a partir disso, a gente faz alguns experimentos artivistas práticos. Então, tive experiências na represa, tive experiências aqui no centro da cidade. As experiências na Feira Livre, elas se chamavam Ensaios sobre Blanchear, né, que era um ativismo mais voltado para a personagem Blanche, que é uma personagem de Tennessee Williams, que eu falei lá atrás. E agora no FIT a proposta é essa. Vão ser abertas inscrições para até 25 pessoas interessadas e essas pessoas vão entender mais um pouco da cena ativista, vão entender um pouco mais do que é o ativismo dentro de Gal, e a gente vai criar um material exclusivo que vai ser apresentado em 2 feiras livres novamente. Então, na programação, esse elenco que eu não conheço, eu acho isso um barato, a gente vai criar algo exclusivamente para o FIT. A proposta desse ano é essa. Então, durante o festival, vocês preparam, né, a performance, a apresentação, isso. E também se apresentam com um elenco que só vai saber na hora que é quem se inscrever na atividade. Espero que as amigas venham, mas também eu adoro o encontro. O teatro, ele é a arte do encontro, né? Então, poder encontrar outras pessoas, que foi o que aconteceu nas outras experiências também, sabe? Corpos diferentes, outras vivências, e entender porque a gente tem muito à frente da dissidência. E tem gente que chega lá e fala, aqui não é o seu lugar, aqui não é o meu lugar. E o meu pensamento é outro, né? Eu falo, não, aqui é o lugar de todo mundo. Inclusive, vamos se aliar a isso daqui. Não é mudar uma temática mas usar vivências a favor do que eu já estou fazendo, né? Então, serão 4 dias de oficina e que resulta em 2 dias de apresentação. Ansiosa, várias imagens, assim, mas é algo que, tipo, a gente prepara esse material, a gente sou eu e as vozes da minha cabeça, tá? Mas eu preparo esse material para ser apresentado, para servir de referência do que a gente vai fazer, mas o que vai ser só se dá a partir do encontro. Não adianta, então vão entrar aqui, vão fazer isso, vou falar sobre isso, porque as pessoas contribuem ao trabalho de Gal, né? A partir da sua vivência, da sua experiência e da sua generosidade com isso, que vai surgir o que a gente vai fazer. Ansiosíssima. Além de conduzir esse trabalho no festival, você também vai estar no palco, né, fazendo parte de Musa, que é um trabalho da Companhia do Santo Forte. Como é que é essa experiência? Num, você está conduzindo, meio que gerenciando, ali organizando, e no outro, completamente entregue ao texto da Tawane, né? Sim. Como é que é experienciar esses 2 lados? É muitíssimo legal. Eu sou muito feliz quanto artista, porque na marra eu precisei me descobrir multifacetado, né? A gente, para pagar a conta, descobre que não vai ficar só no palco, né? Tanto é que eu tenho meu trabalho quanto arte educador, faço iluminação, faço um monte de coisa para sobreviver, embora sinta uma honra, assim, poder trabalhar exclusivamente com arte nessa cidade, nesse país, a gente vai trabalhando com muitas coisas, né? E aí a gente vai encontrando muita gente nessa caminhada. E Tawane é uma querida amiga que eu conheci através do teatro também, realizamos mostras juntos, porque a gente percebe que a gente se encontra no lugar da dissidência, né? Que embora existam questões divergentes nas estéticas e tudo mais, existe muito encontro no que a gente propõe quanto um falar de si para falar do mundo, né? Para falar das outras pessoas. E Musa Tawane escreve no momento de uma relação de muito afeto e desafeto que vivíamos, que surge esse texto, me apresenta, e ela tem uma proposta muito legal de se colocar quanto essa atriz, que é uma das personagens, e essa musa, ela vai trocando as pessoas que leem e vai nos apresentando muitas musas dessa cidade. Então eu já ouvi essa leitura com Harlem Félix, com Will, já vi vídeos com Gael fazendo, e eu acho essa proposta muito bacana. E aí ela enviou essa proposta para o FIT e vai ser a primeira vez que eu vou ter a oportunidade de fazer essa leitura com ela. E a gente está num momento muito feliz da vida, muito ansioso com isso e
propondo outras criações, né? Essa parceria entre os nossos coletivos. Então, eu estou muito empolgado, não sei muito do como vai ser, porque não iniciamos os ensaios, só tivemos conversas de bar, conversas de como vai ser, né? Gravar vídeo para divulgação. Mas é um outro lugar, é um lugar também de um aterramento. Eu percebo que na criação artística eu sou muito movimento, muito ar, principalmente quando eu estou nessa condução. E embora o meu trabalho como ator, ele passe muito para esse lugar também de deixar voar para ver o que vai acontecer, eu já percebo que vai ser um momento de mais aterramento, de mais encontro com essa palavra, com essa relação. Mas fico feliz pela oportunidade de estar na programação com esse trabalho, mas mais feliz ainda de poder desenvolver esse trabalho com uma amiga tão querida, que fez um trabalho com tanta entrega e de poder contribuir também para o resultado desse trabalho, né? E acho lindo também essa proposta que o FIT trouxe nesse ano, desses projetos especiais, né? Pois é. Ele é um festival internacional de teatro, mas o que vem a ser esse teatro, né? Você citou o teatro clássico, a gente tem N linguagens, mas o teatro nos abre para tantas abas. Então, propor a leitura de um texto de teatro em bibliotecas da cidade, eu achei incrível. Então, eu tô muito feliz, muito grato em poder somar. Não posso falar muito, senão ela começa a dar spoiler, né, Vivian? E a gente teve um pouquinho mais sobre esse trabalho, sobre Musa, da Companhia do Santo Forte, na entrevista da Tawane Alamino, que você já pode conferir também, tá no nosso canal no YouTube. Eu queria te falar uma coisa aqui, você foi me falando do seu trabalho enquanto ator, a questão do corpo e a questão dos corpos para o Gal. Tem um texto numa rede social sua que você fala que seu corpo é a performance que você carrega. É contexto, resistência e poesia. O que eu quero saber é se tem diferença, se esse corpo em algum momento se difunde, né, ou se divide. Se o corpo CPF pode determinada coisa na rua ou pode determinar coisa no palco, e que o corpo artístico, o corpo ator, não pode, ou que hora que esse corpo ator ganha mais espaço e ganha mais liberdade, se tem essa diferença ou se você vê tudo junto. Ela estuda para fazer a entrevista dela, gente. Aqui é Vive é pesquisa. babado, gente. Mas, olha, pensando sobre, eu acredito que existe sim os seus limites, tanto na arte quanto na vida, né? As máscaras sociais que a gente usa, as nossas regras de cidadania, de convivência. Eu costumo não dar aula de calcinha, e pro palco eu vou de calcinha, não, mas somente a calcinha, né? Porque o que eu tô aqui por baixo ninguém sabe. Mas enfim, eu quero dizer que existem alguns lugares que, por mais que a gente subverta essas questões, né? Eu sinto a arte como a questão do super-herói. Sabe, ele tá lá, ele só tirou o óculos, ele virou, ninguém sabe que é ele tirou o óculos, ele é o super-herói, né? Eu coloco a calcinha, meu figurino, e sei do que eu vou falar, é uma energia outra, é uma potência outra. Eu sou uma bicha feminada geminiana que fala com as mãos, que fala muito, mas se eu tô no palco, me parece que é um fogo outro, né? A voz, ela muda, a presença. Né? Não me sinto uma pessoa morta na vida, longe disso, porque por muitas vezes a gente até pega uma energia teatral numa situação da vida que você vai precisar pegar aquele superpoder, né? Mas a questão que no palco é uma ideia de uma presença outra e de um empoderamento outro. Por mais que seja esse abismo e por mais que talvez não exista essa ideia de controle, porque o público, a partir do momento que eu abro, né, o jogo com o público pode tudo também, né? Mas eu me sinto o dono do jogo. E embora eu tenha uma ideia de pertencer a mim e ser dono da minha existência, a cada dia que eu saio de casa eu não sei quão dono do jogo eu tô agora. Porque a gente se depara com situações próximas, situações a partir da TV, que se eu pudesse eu mudaria. E no palco eu me sinto nesse poder de mudar aquilo rapidamente e com deboche, como foi dito, com muito prazer. Por vezes eu não sou uma pessoa depressiva, mas eu sinto muito mais prazer na cena do que na vida, sabe? Me parece que a cena, ela tem solução. A vida, me parece que, portanto, ela tá perdida. Mas então façamos tanto isso em cena até que a gente consiga trazer isso na vida. Então, para mim, é um pouco a ideia do figurino, do super-herói. Eu me transformo numa super Mon Amour,
né? Ao invés de aqui, eu sou Murilo Gussi, pessoa física, mas se precisar a gente se transforma em Mon Amour. Eu amo Murilo Gussi, mas eu amo mais a Mon Amour. Coisa linda. Queria falar um pouquinho sobre seu trabalho enquanto arte educador, esse trabalho de formação artística. Você atua no CCJ, o Centro de Sim. Convivência da Juventude. Queria que você me falasse como que é o trabalho realizado lá. São adolescentes de que idade e que tipo de proposta você leva para esses jovens, né? Perfeito. Eu tenho a felicidade de estar na rede da assistência social há uns 12 anos também. O teatro, ele me salvou por vezes, né? Então, é como se eu visse aquele menino que começou a fazer teatro e pela primeira vez se percebeu pertencendo a algum lugar, porque eu não me dava bem com esporte, a dança não podia fazer porque era homem, enfim, né? Então, é quase uma ideia de um espelhamento, assim. Eu me vejo lá e eu não tive referência de um professor gay, sabe? Eu tive professores ótimos na minha vida, tanto de teatro quanto na vida, mas eu percebo a importância de trazer essa referência também, né? Independente de ser um jovem gay ou não, de como esse corpo naquele lugar, Faz embora a ele não diferença. esteja de Mon Amour, ele esteja na outra versão que a gente estava falando, ele faz diferença porque é um tanto do trabalho aplicado em Gal, porque eu só posso jogar com a verdade, né? Fazendo teatro, quanto educador e espero que quanto pessoa, né? Então, se eu acredito tanto isso no meu grupo quanto uma ferramenta potente de fazer teatro, um teatro que propõe uma reflexão, é o que eu vou trazer em sala. Numa outra vertente, a gente vai trabalhar mais com jogos teatrais, Ok. a gente está trabalhando mais com iniciação teatral, né? Aqui eu já estou desconstruindo aquilo que a gente iniciou um tempo atrás, né? Então a gente vai muito na temática da Viola Spolin, que vai propor esses jogos teatrais, essa questão da presença, a questão do jogo, a questão da troca. Jogos do Augusto Boal, que também vai falar muito da relação do teatro do oprimido. Então, como a gente consegue, sim, a partir do teatro, identificar questões no nosso Do cotidiano, social, do né? social, e como no teatro a gente pode criar outros desfechos, outras narrativas, né? Então, o CCJ, ele atende jovens de 12 a 29 anos aqui na região central. Embora ele esteja na região central, ele atende toda a rede da né? cidade, né? Então, a gente atende muita gente em situação de vulnerabilidade social e eu tenho pensado muito na palavra acesso, né? O que é permitir esse acesso? É estar nesse lugar, é ir até o lugar, mas quando a gente está nesse lugar, o que esse jovem acessa? O que é essa oficina de teatro? Eles adoram jogar, eles adoram fazer cena, mas tem aulas de 2 horas que é aquela roda e a gente trocando ideia, porque é um lugar de escuta. Né? Existe esse lugar da fala, mas eu não quero simplesmente propor o que eu acredito. Eu preciso diagnosticar que turma é essa, de qual forma eu posso contribuir, quais são os lugares que eu vou acessar a partir deles também. E aí isso amplia o meu repertório quanto ser humano também, e eu acredito muito que o nosso artista é uma consequência do nosso ser humano, a gente é gente antes de qualquer coisa, né? Então a troca com esses jovens me torna maior e com mais vontade na questão da criação e de criar para eles também. E é muito doido perceber que está no lugar da invisibilização, né? O quão o jovem ainda é levado a sério. Né? Negrali já deu essa letra lá atrás, mas o quanto o jovem do Brasil ele é levado a sério. Eles estão num momento determinante assim da vida deles, de para onde vão, o que vão fazer, eu não quero fazer nada. E aí eu fico muito feliz porque Cristina Martins é cria desse grupo, desse projeto, Dave Miranda, Essumaê. Hoje eu tenho Bianca Oliva fazendo USP em São Paulo, tenho gente fazendo faculdade de teatro em Ouro Preto, que é tudo gente que às vezes teve o seu primeiro contato com teatro no projeto. Então a gente percebe que existem pessoas que vão ter esse contato com o teatro e vão fazer teatro da vida. E existem pessoas, como eu trombo muito nas caminhadas, que podem não seguir fazendo teatro, mas o teatro contribui para a vida dessa pessoa. Então, o trabalho ele é realizado muito na base da troca, né? Mas sim, numa outra intensidade, mas muito a partir do que surge na nossa pesquisa do Gal, que é entender-se quanto ser, empoderar-se disso e principalmente saber trocar, saber olhar, saber falar, né? Já querem tanto que a gente se cale, se a gente começar a se calar também, aí o bagulho fica mais louco. Então, acho que vem numa tentativa exacerbada de que as pessoas se posicionem, que elas tenham pensamento crítico e que a gente não fale sobre as coisas, mas que as coisas nos atravessem.
né? Quando eu vou para um palco e trago determinada questão, para eu propor uma reflexão para você, isso precisa me atravessar. De Eu alguma preciso ter forma. refletido antes, né, de propor uma reflexão. Então, eu estou trocando com jovens pensantes. Hoje eu estou com uma turma muito feliz lá no CCJ. E é doido que a gente trabalha com calendário a partir de temáticas específicas, né? Trabalho infantil, Olha abuso contra a só. criança, um setembro amarelo. E como a partir desse calendário a gente traz cenas onde essas pessoas se posicionam também. Não é apenas sobre representar um papel, né? Quem é essa pessoa fazendo esse papel? Hoje o indivíduo ele tem me interessado cada vez mais. Então, muito do que a gente distribui fazendo teatro é a partir de cada uma daquelas pessoas, o que elas me trazem, o que eu leio delas, o que eu vejo delas e o quão generosa elas são, né, de permitir essa troca. Então, para mim, só basta o mesmo, né? A partir de que a pessoa está se dando, eu estou lá me doando para que isso aconteça também. Acho que é um pouco da função do educador, Pois né? é, Se doar, né? né? Então, E aí você sai do trabalho com os jovens e vai também fazer oficina de teatro com pessoa idosa. Você tem um trabalho ah, no SESC, no próprio CCI, o Centro de Convivência do Idoso do município. exato. Como é que rola? É muito diferente do que você faz aqui com os jovens do CCJ? É e não é, né? A fala é outra, eu percebo que existe uma pedagogia, né, a partir da idade também, mas eu também fico morrendo de medo de cair nessas caixinhas de, idoso a gente trata assim, jovem a gente trata assim, criança a gente trata assim. Lógico que existe uma diferença no material proposto, né? Com criança que eu trabalho também vou mais a partir do lúdico, mais a partir de histórias que eles conhecem, né? Os jovens a fala é muito reta e com os idosos a fala é tão reta tanto, Quanto? né, quanto. E, enfim, a gente acabou de se apresentar ontem e eu sou aquela pessoa que se emociona vendo, sabe? Vê o processo e tal, pede para voltar. E para mim, assim, tá num lugar de que a aula é muito parecida, mas a devolutiva, ela é gigantesca, porque o material humano que essas pessoas têm tá na pele, tá no olhar, sabe? Por vezes eu trocando ideia com eles, eu começo a me emocionar e eu só fico no desejo que eu me torne uma pessoa idosa tão maravilhosa quanto essas pessoas que eu tenho a oportunidade de trocar. Tanto no SESC, que é uma outra realidade social, quanto no CCI. CCI, onde eu atendo essas pessoas que estão mais em situação de vulnerabilidade também, mas com uma generosidade e pessoas que talvez nunca fizeram teatro na vida. É, pessoas que não liam. A gente alfabetizou gente lendo texto de teatro, sabe? Lendo lá do seu jeitinho. Gente que não tinha o prazer em fazer isso e não falta em uma aula, tá lá, entregue, esquece todo o texto, cria outra coisa, inventa outra coisa. E por vezes eu acho que eu que estou recebendo aula. Eu Tá. falo para eles, vocês estão me dando aula, né? Então é um outro público. E falo, eu sou muito feliz de poder trabalhar com essa intergeracionalidade, né? Desde as crianças até as pessoas idosas. E a pedagogia, como eu digo, né? Ela acaba mudando um pouco no quanto você cobra, no tanto de repetição. Existe sempre Exato. algumas, uma questão física, uma questão com a memória. Não quero bugar a mente de ninguém, nem de criança, nem de adulto. Não quero traumatizar ninguém. Eu estava tendo essa conversa esses dias com os meus jovens, né? Eu trabalhei com gente que trabalhava na base da humilhação, numa ideia de desconstrução. Eu vi gente que nunca mais voltou numa sala de Pois ensaio é. e podia ter sido um ator incrível. Né? E eu inicio a nossa entrevista falando de tudo aquilo que eu podia ter sido, que eu não fui por não incentivarem aquilo. Então eu estou no caminho oposto, eu quero incentivar, eu quero dar brilho, eu quero trabalhar com aquilo que a gente chama de protagonismo, seja a idade que eles estejam. Você também realiza um trabalho no Centro Pop, é o centro de referência especializado no atendimento de pessoas em situação de rua. Como é que é o trabalho lá? É semelhante? É semelhante, é diferente e é um barato, é muito, muito, muito legal. Eu agradeço a cada uma das minhas oportunidades de trabalho, mas o Centro Pop, ele tem me atravessado muito, porque quando a gente fala sobre a questão da invisibilidade, eu acho que a gente tem que pensar na ideia da interseccionalidade, né? Onde essas pessoas cabem. E aí, diferente do público jovem e do público idoso, que são pessoas que vão para uma oficina de teatro, eu vou até um lugar onde eles estão esperando atendimento e proponho algo.
As aulas de teatro lá, elas estão mais relacionadas a grandes rodas de conversa. Ok. E acredito que tá muito nesse lugar de o que o teatro é para você. Eu sempre inicio a aula falando, quando eu digo teatro, o que surge na sua mente, para que eu possa escutar essas pessoas. E aí eu percebi, quando eu cheguei lá, eu vinha muito com aquele desejo, vamos aquecer, vamos fazer isso, vamos dar uma aula de teatro. E aí você percebe que cada lugar é um lugar, cada público é um público. Lá hoje eu trabalho muito com a escuta. E quando eu trabalho com a escuta, eu estou trabalhando com memória, eu estou trabalhando com emoções. E é um público que tem muito a contribuir com essa formação minha também, sabe? Eu saio de lá muito atravessado, estou com um desejo muito forte de fazer alguma coisa com aquele público e de cada vez mais levar coisas para aquele público, né? Quando a gente pensa em apresentações e tudo mais, assim, eles têm muita referência, eles têm muito desejo, eles ainda têm sonhos. E eu acho que lá, quando a gente fala do protagonismo, de empoderar as pessoas, né, que era o que eu estava dizendo, lá por muitas vezes vem no resgate de quem é essa pessoa, né? Porque a rua, ela maltrata. Quando a gente fala pessoa em situação de rua, a gente não consegue colocar e nem deve colocar todo mundo numa mesma caixa, porque são vivências diferentes, né? Lá sim a gente tem pessoas no uso da droga e como isso altera, como você perde a sua percepção quanto indivíduo, né? Pessoas que vêm para trabalhar nessa cidade e não atendem o telefone para ela e elas ficam jogadas sem poder voltar. E é maravilhoso, e eu vou parar porque eu me emociono de falar com aquelas pessoas, mas um desejo enorme de propor um reconhecimento desse indivíduo e de um desejo de que a gente, enquanto ser humano, tenha questões básicas para que a gente possa viver, sabe? Eu acredito na importância do centro pop quanto esse acolhimento, mas quanto seres humanos ainda eu acho que nos falta muito, né? Quando eu vejo esse higienismo que a cidade propõe por muitas vezes, o como isso é tratado, né? Eu acho que a gente precisa muito melhorar quanto ser humano e acredito muito que as pessoas possam ter o mínimo de políticas públicas, de questões básicas para suas vivências, né? Murilo, além desse trabalho aí de arte educador, que é perene, né? Você faz sempre, as montagens do GAL também, que a gente já falou aqui. Podemos falar de coisa nova? Eita! O que sua cabeça está pensando? O que vem por aí? Já pode adiantar um pouquinho sobre quais temas, outras questões você estão se debruçando? O que a gente vai ver logo mais? Mano, eu tenho muitas ideias, assim, muitas ideias. Eu preciso administrar essa mente. Recentemente nós realizamos o Sarau das Liberdades, que é um trabalho muito bacana, com um elenco 100% dissidente também, onde a gente tem esse flerte da música com a poesia. Então é um trabalho que eu tenho muito desejo de circular com ele. Mas há um tempo eu tenho o desejo de talvez voltar um pouco naquela caminhada e me investigar quanto ator num espetáculo solo. Nunca é solo. Nunca é solo, porque a gente trabalha com diretor, a gente trabalha com iluminador, mas eu acho que é tão prazeroso o grupo e não é vontade nenhuma de parar uma coisa para fazer outra. Continuemos, estamos com saúde, estamos com o edital aberto, mas eu tenho muita vontade de encarar uma sala de ensaio novamente quanto ator. Eu sou muito diretor, né? Então eu tô sempre nesse lugar do propor, não que um ator não proponha. Exato. Mas eu tenho muito desejo de voltar a ser dirigido e eu tenho algumas imagens que vêm na minha cabeça que possa ser um solo, onde cada vez mais eu tenho o desejo de investigar essas questões do afeto e quanto nós somos dignos do afeto, né? Eu, quanto bicha afeminada, percebo o quanto pessoas se relacionam e aqui você não cabe. Eu sou uma bicha que está chegando nos meus 40 anos, então eu tenho uma relação diferente com o meu corpo e com a minha mente de quando eu tinha 20. Então são muitas questões e por vezes perdão, por vezes o teatro ele trouxe mais respostas para mim do que a própria vida. Então talvez esse Murilo pulsante, mas esse Murilo muito insatisfeito com algumas questões também, na relação do A2, A3, enfim, seja um caminho aí de algo que venha, né? Mas, novamente, eu trabalho muito no campo da imagem. Então, eu tenho uma imagem de uma pessoa que olha por baixo de uma porta e dessa fresta ela está esperando, ela está vendo, ela está com medo. Eu já troquei isso com algumas pessoas. Talvez venha alguma coisa por aí, mas eu ainda não sei o que é.
mas eu tenho esse desejo e tenho essas imagens aí para compartilhar. Vamos aguardar. Aguardemos. Murilo, muito obrigada por sua Iva. participação mais uma vez, viu? Estamos aqui sempre para divulgar os trabalhos do Gal. Eu agradeço demais, eu sempre fico um pouco tenso porque você é babadeira. Acha? Mas é sempre isso, vou falando mais do que qualquer coisa, me sinto muito à vontade, sempre saio com o desejo de que passaria a tarde aqui conversando com você. Olha só, faremos Agradeço um o acolhimento. Muito obrigada. Pessoal, esta edição do Estúdio C fica por aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Você sabe que mais sobre cultura você acompanha também ao longo da nossa programação e em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigada pela companhia, obrigada pela audiência e até o próximo programa.